tarde, minha Paraíba. Hoje, sexta-feira, fechando a semana, fechando aqui 2023 dentro da programação da sua TV Arapuã. Que alegria poder contar com sua audiência sempre, acompanhando nossa programação e sempre ligado aqui aos fatos políticos da Paraíba. Você que ao longo de 2023 todo esteve aqui acompanhando nossas entrevistas, os entrevistados, as informações, opiniões. Segue, se Deus quiser, com a gente em 2024, que é um ano de eleição, um ano eleitoral, e aí a gente tem uma atenção maior para a política. Para fechar o ano aqui, no Rede Verdade, quem está comigo aqui é o deputado federal Cabo Gilberto, do PL, ele que cumpriu o seu primeiro mandato aqui na Câmara Federal, né? Estava na Assembleia Legislativa, foi eleito deputado federal, primeiro ano em Brasília. Deputado Cabo Gilberto, muito boa tarde, obrigado pela presença. Brasília, bom ou ruim? Você gostou de ficar por lá ou não? Boa tarde. Boa tarde, Luiz Torres, satisfação imensa, agradecer o sistema Arapuã de Comunicação, agora com a nova filial, comunicação da Band, não é isso? Parceria da Band, parabenizar, agradecer pelo espaço de sempre, deixando claro aqui as nossas posições, a nossa postura. E uma boa tarde especial a todos os paraibanos. Mais uma vez, obrigado por me colocar em Brasília como deputado federal. Respondendo já a sua pergunta, é bem mais amplo do que deputado estadual, porque você tem mais força política para resolver os problemas que você entende ser melhor para o estado da Paraíba. Basta observar a força de emendas que temos, cada deputado federal. Eu tive a satisfação de destinar para a Paraíba 100% das emendas, um total de 60 milhões, que vai ser para a segurança pública, para a infraestrutura, para a saúde e para a educação. Os compromissos de campanha que fizemos de forma correta, transparente, é isso que a população quer, por isso que tivemos tantos votos nas eleições de 2022. Deputado, os temas são muitos, né, e variados. Eu posso, inclusive, começar cronologicamente pelo 8 de janeiro de 2023, um debate, inclusive, que você foi puxado para esse debate e saiu, né, do ponto de vista de inquérito, essas coisas todas, de debate nesse sentido. Mas vamos começar, você falou em emenda, vamos começar por isso. O Congresso tem exagerado na aprovação na ampliação de emendas parlamentares, tirando dinheiro do Poder Executivo, do ponto de vista de ser discricionário do Poder Executivo. Vocês tiraram dinheiro do PAC, do Programa de Aceleração de Crescimento, para colocar e vitaminar essas emendas. Esse dinheiro não fica muito fragmentado, não, nos municípios e nos estados, deputado? Primeiro, o próprio líder do governo, um dos líderes do governo, o deputado que é paraibano, mas foi eleito pelo estado do Rio de Janeiro, Lindeberg Farias, ele desmentiu essa fala, Luiz. De que forma? Lá na presidência da CMO, ele disse: como é que Lula diz que vai colocar todo esse dinheiro no PAC? A gente não tem esse recurso. Ele falou lá e foi desmascarado na CMO porque justamente foi com esses argumentos. Eu respondo pelo nosso mandato. O que eu tenho direito é 60 milhões de emenda parlamentar. Eu que tive prejuízo, a Paraíba que teve prejuízo, porque tiraram 11 milhões da nossa emenda para colocar no fundão. E eu votei contra, tá lá nossa contra. Eu votei lá e votei contra, porque o nosso eleitor é muito objetivo, é muito qualificado. O senhor sabe que o nosso eleitor cobra demais. É um eleitor muito difícil, então a gente tem que estar na linha sempre. Por isso que eu não desvio em nenhum momento. Se tem parlamentar recebendo emendas, eles que respondam aos seus eleitores. Agora eu respondo pelo nosso mandato e, no meu entendimento, o nosso mandato foi prejudicado quando a Paraíba perdeu 11 milhões das emendas de bancada, totalizando quase 200 milhões dos 15 parlamentares que a Paraíba tem. Bom, outro fato importante para o Brasil, do ponto de vista de destaque, no Congresso foi a aprovação da reforma tributária. Muitos economistas e especialistas apontam o texto da reforma tributária, o projeto da reforma tributária, uma necessidade histórica do Brasil, e também apontam como uma possibilidade, um caminho de modernização da nossa arrecadação tributária nessas relações de consumo. O deputado Cabo Gilberto votou contra a reforma tributária na primeira vez, quando ela esteve na Câmara, e agora no retorno. Por que você fez isso? Você teme ter ficado, nesse caso específico da reforma, do lado errado da história, deputado? De forma alguma, e a população já está sentindo na pele. O que foi que o atual governador da Paraíba fez? Já aumentou os impostos, com base em quê? Na reforma tributária, que só vai vigorar, totalizando em 2032, amigo. A reforma tributária quem fez foi o presidente Bolsonaro, não diretamente como foi essa PEC, que no meu entendimento foi totalmente em desacordo com a vontade da opinião pública e da vontade popular.
quem mais reduziu impostos da história desse país, Luiz, foi o presidente Bolsonaro, amigo. Ele reduziu todos os impostos e o Brasil não parava de arrecadar, porque gira a economia. Já essa reforma tributária, digo e repito, queriam tirar era quase os empregos da Jeep aqui da Paraíba. E nós trabalhamos duro para aprovar esse destaque que foi aprovado e mantivemos esses empregos. No meu entendimento, a reforma tributária é um tiro no pé, vai aumentar em muitos impostos, ficou apenas 2 impostos, vão acabar com vários impostos. Sabemos que é um manicômio de impostos no Estado brasileiro, mas essa reforma tributária não é a que nós defendíamos lá atrás. Teve a digital do PT, e onde o PT bota a mão com Lula e Dilma e seus aliados, nós sabemos que não dá certo. Quem está dizendo isso sou eu, Luiz, que faço oposição ferrenha ao desgoverno Lula, não. Quem está dizendo são os números. Governaram esse país durante quase 16 anos consecutivos e Lula está governando agora. Eu pergunto ao senhor paraibano, o que foi que melhorou na vida, principalmente de nós nordestinos, que ele diz que trabalha tanto. Vou dizer, prejudicou a economia, aumentou todos os impostos possíveis, inclusive o senhor vai pagar mais caro o diesel, voltando a cobrar impostos. E aqui eu quero fazer uma crítica. Eu posso falar de outra emissora, Luiz? Sim. A Rede Globo passando pano para aumento de impostos, veja só. A emissora oficial do descondenado Lula, com todo respeito ao processo do nosso país, passando pano, aumentando imposto, ele passando pano. A violência aumentou como nunca, Luiz. Nunca. Ô, deputado, você falou uma frase aí, onde o PT bota a mão, contamina, na história de votação. Como foi a frase? Onde o PT colocou a mão, lá? não presta. Não Vou dar um exemplo aqui, senhores. Contra a Constituição. Mas tem alguma coisa que o PT botou a mão e vocês votaram com o PT. Com a Constituição Federal de 88, o PT, se é boa, se é ruim, mas o PT votou contra. Plano Real, o PT votou contra. Tudo o PT vota contra, amigo. Mas vamos lá. Tem uma coisa que o PT botou a mão e vocês botaram também. O que foi? Que foi nessa aprovação agora da oneração da folha, da desoneração da folha. Pelo amor de Deus, né, Luiz? Daí também vai ser 100% contra. Não, já... tem matérias que eles não vão poder votar contra. Eles votaram contra alguns. Então você votou com o PT nessa desoneração? Não, de forma alguma. Eu votei com a nossa consciência. O PT também votou. É problema deles. O pessoal pode votar, qualquer partido pode votar. Isso faz parte do parlamento, Luiz. Não é porque eu votei de forma correta e outros parlamentares seguiram. E a prova que eu falo, que o senhor está falando aí, que o senhor gosta de polêmica, que eu sei, é que o governo Lula, agora quer tirar a desoneração novamente, porque vai vencer no dia 31, depois de amanhã. Para contextualizar, o governo assinou hoje uma medida provisória que coloca ali, repõe uma espécie de O governo é de que partido? O governo é de que partido? Bingo, checkmate. Então, vamos lá. Aí essa medida aí que o governo está tomando, de certa forma, para driblar o que o Congresso votou, vocês vão recorrer, vocês vão para cima dessa medida provisória? Se o que depender de mim, são 594 parlamentares, 81 senadores e 503 deputados federais. Vamos para cima derrubar essa medida provisória irresponsável do desgoverno Lula, assim como foi o veto. Porque, cidadão paraibano, eu peço que os senhores fiquem atentos à classe política, eu peço até pelo amor de Deus, para não serem enganados, como muitos foram nas eleições de 2022. O que ele fez? Ele meteu a caneta através de uma medida provisória para prejudicar quem emprega. São 17 itens que foram desonerados da folha, que foram prorrogados, ia vencer agora, depois de amanhã, de 31 de 2023. Então ele quer que o povo pague mais impostos. Esse é o governo Lula. Só para finalizar, essa que é importante, tudo ele fez para aumentar mais impostos no nosso país. Tudo, medicação, combustíveis, Minha Casa Minha Vida, a questão do FIES, tudo ele prejudicou a população brasileira. Eu pergunto ao senhor paraibano, até agora, o que foi que esse 1 ano de governo Lula, o que foi de bom que ele fez para o nosso estado, a não ser tirar quase 100 milhões da BR-230, que é a principal rodovia do nosso estado, está paralisada as obras praticamente, ainda é do orçamento de Bolsonaro, para deixar claro isso, Luiz, que foi 2022 aprovado para 2023, e ele não fez nada de bom, e fica enganando a população. Então é importante que a população fique atenta à classe política para não ser enganada como foi nas eleições de 2022. Deputado, outro episódio é a indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, para o Supremo Tribunal Federal. Vocês protestaram, mas acompanharam a votação de senadores mais ligados à ala bolsonarista ou anti-PT, votando com Flávio Dino, ou pelo menos dando sinais de apoio a Flávio Dino. Machucou, deputado, isso? Primeiro que há uma aberração na nossa Constituição o voto ser secreto. Eu defendo o voto aberto. Inclusive já pegaram assinaturas suficientes para as próximas votações serem abertas. A gente não tem como dizer se votaram favorável ou não, a não ser os que se manifestaram. Então seria injusto da minha parte dizer que A ou B.
Disseram, não, fulano votou favorável, ciclano votou Você contra. decepcionou com o senador Sérgio Moro ou não? Claro que sim, eu pensei que ele não ia fazer aquilo também com o Mourão. Foi 49 votos, foram 49 votos. Um desrespeito, mais uma mentira do desgoverno Lula, que ele enganou o senhor cidadão quando na campanha política disse: nós não vamos colocar amigos no STF. Os senhores lembram disso? Por isso que eles querem censurar as redes sociais. Porque através das redes sociais, Luiz, e a população que está em casa, nós conseguimos desmascarar essas pessoas que querem o seu mal. Falam uma coisa quando querem assumir o poder, quando pegam a caneta na mão, se comportam de forma totalmente diferente. Então, por isso que a nossa posição é firme em defesa da verdade, em defesa do povo brasileiro, sobretudo o povo paraibano. Tem um debate para 2024, puxado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é o fim da reeleição. Você é a favor ou contra? Vocês vão embarcar nesse debate ou não? Sem dúvida nenhuma, Luiz. Não pode, o Brasil tá parando há 2 anos. Pronto, o ano que vem vai ser perdido praticamente, porque só vai pensar em eleições. Os deputados, eu não tenho nenhum prefeito, para mim vai ser normal. Eu defendo todos os prefeitos da Paraíba. Mando recurso para toda a Paraíba, se Deus permitir. Mas vai parar o ano praticamente, porque você vai ter uma eleição municipal. Eu defendo como defendi lá atrás, não é de agora, quando teve a pandemia, para unificar as eleições. Chega do povo brasileiro estar pagando 2 eleições a cada 2 anos. Não pode, é impressionante como a gente não atualizou ainda. Então eu defendo sim a unificação das eleições, porque o povo defende isso. E aí, para vencermos esse debate no Congresso Nacional, que é o poder mais aberto à população, que representa 100% do povo brasileiro, o povo brasileiro tem que saber quem está votando. Porque depois não adianta reclamar, Luiz. O senhor faz uma reclamação, mas o senhor vota na mesma pessoa que está desviando recursos públicos, fazendo esquema de corrupção, não sendo transparente nas suas ações. Então você não vai poder reclamar. Ou troca seu voto por uma chapa, por cimento, por tijolo, por algum benefício pessoal. Político tem que trabalhar pelo povo, porque foi o povo que me colocou como deputado federal. Eu entendo dessa forma, por isso que o nosso nome sempre vem crescendo, mesmo tendo uma oposição ferrenha, batendo, a gente é igual a massa de bolo, quanto mais bate, mais a gente cresce. Bom, e por falar em eleições, 2024, ano eleitoral, ano de disputa pelas prefeituras, eu quero ouvir qual é o seu posicionamento, principalmente aqui em João Pessoa, como é que esse quadro se desenrola no próximo ano. Vamos rapidinho para o intervalo comercial, 1 minutinho só, e a gente volta aqui no Rede Verdade. É isso, estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade, fechando aí o ano de 2023. Quem está comigo é o deputado Cabo Gilberto, está contando tudo, fazendo um balanço aí de 2023. Esse ano você passou por um aperto, um arroxo, porque entrou na discussão em relação à questão do 8 de janeiro, né, deputado? Se livrou, termina 2023 sem esse fantasma rondando a sua porta do ponto de vista de dizer que Cabo Gilberto financiou, estimulou, apoiou o 8 de janeiro, a quebradeira do 8 de janeiro? Primeiro que vivemos em uma ditadura transvestida por democracia, Luiz, isso é fato. Por que eu afirmo isso? Porque a Suprema Corte desrespeita a Constituição Federal. Ela não respeita os demais poderes. Ela ultrapassa os seus limites constitucionais. Quem está dizendo isso sou eu, não. Quem está dizendo isso é o próprio ministro do STF, quando em alto e bom tom, no evento da UNE, diz: nós derrotamos o bolsonarismo. Quando ele vai para dentro do Congresso trabalhar contra uma medida, quando ele quer obrigar o Congresso a fazer um projeto de lei, isso aí não cabe à Suprema Corte. Quando ele interfere diretamente, apoiando um dos candidatos, escolhendo o lado. Por isso que a verdade sempre aparece, nós defendemos a verdade e sempre ficamos de forma correta, transparente, equilibrada para o povo paraibano. Foi essas acusações, em nenhum momento me intimidei, porque sabíamos da verdade, foram acusações de forma caluniosa,
por um partideco aqui da Paraíba que não tem representatividade nenhuma, e lá fizeram toda essa celeuma para colocar meu nome, mas graças a Deus a Procuradoria-Geral da República solicitou arquivamento por não ter nada. Inclusive, eu ia falar o quê? Eu não tive participação nenhuma, não estava lá, não fiz nenhuma postagem defendendo. Inclusive, eu criminalizei quem quebrou o patrimônio público e quero que sejam identificados e as pessoas sejam punidas. Agora, o que não podemos permitir nem aceitar é pessoas inocentes pagando, Luiz. Isso aí rasga o devido processo legal, o ordenamento jurídico brasileiro, o artigo 5º, o artigo 220, vários artigos da Constituição, inclusive o 129, onde a Procuradoria-Geral da República, em vários processos, sequer poderiam se manifestar. Juiz de primeiro grau, federais, Luiz, que podiam soltar as pessoas. Então a gente vive hoje em uma ditadura clara. Só não vê quem não quer. Falo e provo. Quando a Suprema Corte rasga a Constituição, é ditadura. Quem dizia isso já era os estudiosos lá atrás, inclusive o senador Rui Barbosa, senador da República, se eu não me engano. Passou por vários cargos. Passou por vários cargos, onde ele diz a pior ditadura é do judiciário. Falo, vou continuar falando no limite constitucional que o artigo 53 me permite. Inclusive, eu provo mais uma vez que vivemos uma ditadura, vários parlamentares sequer têm coragem de falar na tribuna. Então, se os parlamentares não têm coragem de falar na tribuna, é uma democracia saudável? Não é. Por quê? Porque no outro dia está lá a Polícia Federal agindo como a Gestapo nazista agia lá antes da Segunda Guerra Mundial contra os opositores. É isso que está acontecendo no nosso Brasil. Não estamos aqui generalizando a Polícia Federal, que eu tenho o maior respeito, inclusive defendemos a Polícia Federal, defendemos o Poder Judiciário, mas não podemos defender o que acontece no nosso Brasil hoje, que é uma ditadura clara. O que vocês vão fazer com essa energia toda da direita se Bolsonaro não pode ser mais candidato, pelo menos a preço de hoje? Bom, eu defendo o nome do presidente Bolsonaro até 2026, quando for colocado seu nome e a justiça indeferir, ele é o nosso pré-candidato. Então, até lá, estamos defendendo essa linha, porque ele é o candidato mais forte, foi prejudicado diretamente pela Suprema Corte Brasileira, pelo TSE. Quando mudou a legislação durante o jogo, o senhor sabe que não pode mudar a legislação durante a partida, tem que ser um ano antes, e o TSE mudou para prejudicar o presidente Bolsonaro e ajudaram diretamente ao descondenado Lula, quando tiraram ele da prisão, quando descondenaram ele para que ele pudesse participar das eleições, fazendo várias ações contra o presidente Bolsonaro, agiram diretamente para prejudicar a democracia do nosso país. Eu falo isso com bastante tranquilidade e com provas. Aí você pergunta, cadê a prova? Ministro Luiz Roberto Barroso, presidente da Suprema Corte Brasileira, em alto e bom tom, falou que nós derrotamos o bolsonarismo no evento da ONU. Deputado, você pode explicar como essa sua defesa de Bolsonaro? Se a gente for fazer uma leitura, você acumula alguns retornos um tanto quanto desconfortáveis, para não dizer negativos. Você foi destituído do PL de João Pessoa, é isso? Aqui na capital. O partido do presidente deixaram o deputado Cabo Gilberto, um ardoroso defensor de Bolsonaro, foi colocado para fora do partido em 2023. O candidato que você apoia, João Pessoa, é até então, ignorado pela cúpula do PL e de Bolsonaro em relação a isso, que já empurrou um outro candidato aí nas costas de vocês sem ouvi-los, que é o ex-ministro Marcelo Queiroga. Como é que você explica tanta entrega e pouco retorno? Luiz, hoje nós entregamos ao Brasil. O presidente Bolsonaro defende o maior projeto para o Brasil. Essa questão partidária, você sabe muito bem, Luiz, como funcionam os bastidores. O presidente não tem a palavra final. Essas questões partidárias são questões internas e nós respeitamos. E bola para frente. Tenho o maior respeito pelo ministro, o doutor Marcelo Queiroga, ex-ministro. Me dou muito bem com ele, mas discordo, como já falamos por diversas vezes, que o melhor caminho é o apoio ao pré-candidato, que é o nosso pré-candidato, Nilvan Ferreira, que no nosso entendimento é o mais competitivo das oposições, foi muito correto com os conservadores no ano passado, quando deixou de ser deputado estadual ou até mesmo deputado federal, para fazer o palanque do presidente aqui. E já deixamos claro essa questão já por diversas vezes. As eleições é o ano que vem, estamos prontos e queremos sim, se porventura, eu tenho certeza absoluta que nós iremos para o segundo turno. Eu pegar o apoio do doutor Marcelo Queiroga e os demais candidatos. Suas feridas são curadas com o PL, com o Bolsonaro, em relação a isso? De forma alguma, eu sou muito bem tratado pelo PL lá em Brasília, Luiz. Eu só ouvi todos os jornalistas que vão lá, eu sou várias comissões, tudo que eu peço eles dão lá, tapete vermelho lá na questão de Brasília. Mas aqui o senhor sabe que tem a questão local. E a questão local a gente entende e respeita. Por isso que eu não concordo, por isso que estamos seguindo firme e forte. O nosso pré-candidato, que é Nilvan Ferreira, o mais competitivo, foi candidato em 2020, foi para o segundo turno, foi candidato em 2022, foi o mais votado da região metropolitana de João Pessoa,
temos 2 projetos, o de prefeito 2020, na verdade, lá com o Divalber também, e o de 2022, ficam 3 projetos que iremos enxugá-lo para deixar um projeto maciço, bem organizado para os moradores da nossa querida capital, que está chegando a 1 milhão de habitantes, precisa melhorar na saúde, na infraestrutura, na mobilidade urbana, que é um caos, e nós iremos cuidar pessoalmente com o nosso pré-candidato, que eu tenho certeza absoluta que ele vai para o segundo turno, Nilvan Ferreira, o mais competitivo. Eu jamais poderia deixar Nilvan só nessa batalha, porque ele foi muito correto com os conservadores, Luiz. Eu tenho uma leitura política para fazer, eu faço no próximo bloco, você questiona aí, ou contesta ou aprova. Rapidinho, 1 minutinho, a gente volta aqui no Rede Verdade.